Olá, meu nome é Rosana Araújo, sou nutricionista funcional e servidora pública da Escola de Governo do Distrito Federal. E vim aqui hoje compartilhar com vocês um tema bastante polêmico, que é a alimentação infantil em tempos de quarentena. Não só em tempos de quarentena, como em qualquer situação, a alimentação infantil ela é um mundo bastante complexo. Então, a gente vai começar a falar realmente desse período de quarentena, a princípio, né? Que as crianças também têm sentido bastante esse período, que era um período que, a princípio, a gente achou que era um período curto e ele está se estendendo por muito tempo. E por esse motivo, também não podemos deixar para lá. Não dá para ficar tanto tempo sem cuidar da alimentação. Até porque a alimentação saudável é sinônimo de saúde. Então, a primeira coisa a se fazer é conversar com a criança, porque as crianças elas têm um ótimo poder de compreensão e elas também têm sentido bastante com esse período de isolamento, porque elas estão longe da escola, longe dos amigos, longe das atividades. Então, é um fator também estressor para elas. Então, conversar com bastante atenção, com bastante paciência com elas, porque provavelmente pode haver também mudanças de comportamento alimentar, assim como o comportamento de forma geral. Então, é bem importante deixar claro para as crianças que não é férias, que não é final de semana. Daí a importância de manter uma rotina alimentar, com horários definidos, e eu sempre oriento o seguinte: ter o horário do café da manhã, lanches, almoço e jantar. Se caso a criança quiser comer algo que fuja desses horários, sempre ter uma fruta separada, lavada, e aí o petisco vai ser uma fruta, né, para evitar produtos industrializados, ok? Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que sempre pensar o que a criança ganha com esse alimento, né? Porque o objetivo da alimentação nessa fase é garantir um crescimento e desenvolvimento esperado para cada idade, bem como prevenir carências nutricionais. Será que nossas crianças estão comendo realmente tudo aquilo que elas precisam para o crescimento e desenvolvimento de cada período? É isso que a gente tem que se perguntar quando a gente dá um alimento para a criança. O que esse alimento oferece? O que esse alimento pode prevenir? Obesidade, hipertensão, alergias, colesterol? Cada vez mais as crianças têm tido doenças de adulto. Por que será? Né? É uma coisa para a gente se questionar. Outros fatores importantes também são mudanças comportamentais, que a nutrição ela influencia diretamente, como hiperatividade, déficit de atenção, depressão, puberdade precoce, que aí mais seria da parte endócrina, ansiedade e bulimia. Todos esses fatores têm uma ligação com a nutrição, né? Eles podem talvez não ou prevenir ou realmente piorar. Por exemplo, no caso de ansiedade, alimentos ricos em açúcar, eles aumentam bastante a ansiedade da criança. Quando a gente fala em hábito alimentar infantil, a gente vai lá longe. É algo que começa muito antes do que a gente imagina. Começa no útero materno, porque é lá no útero materno, por meio do líquido amniótico, que o bebê vai ter os primeiros contatos com os aromas, com os sabores, tudo isso com o que a mãe come. Muitas vezes a gente se depara com mãezinhas dizendo assim: meu filho adora comer certo alimento, e quando você vai investigar, era realmente um dos alimentos que a gestante consumia muito durante o período da gestação. E depois dessa fase vamos para o aleitamento materno, que também é o segundo contato com o qual a criança tem essa diversidade de sabores, porque ela vai provar por meio do que a mãe come, vai ter no leite materno. Os primeiros 1000 dias da criança é o período de maior desenvolvimento da vida, por isso que é algo tão importante.
Aí agora eu vou falar um pouco, mas vou falar um pouco também da criação que nós tivemos na década de 80, que foi um período do qual a industrialização nos trouxe bastante alimentos. Então era uma época do qual a gente consumia muito açúcar, era outra educação. E aí depois, com o tempo, a gente foi vendo os malefícios dessa alimentação cheia de açúcar, foi com o desenvolvimento de crianças com maior índice de obesidade, então tudo isso foi aparecendo. E agora a gente já está indo para um outro grau de desenvolvimento, então as pessoas estão mais informadas, já sabem que não devem consumir, dar alimentos açucarados para crianças menores de 2 anos. Eu vou fazer um resumo de cada idade e depois a gente passa para as dicas de modo geral, porque é um assunto muito polêmico, muito cheio de dúvidas, de orientações específicas. Então, crianças pequenas, devemos ter atenção para a quantidade de leite que elas estão mamando. É bem importante ver com um profissional, às vezes a própria mãe mesmo já tem essa noção de... Às vezes a quantidade de leite já é tão grande, principalmente se for leite industrializado, não for leite materno, porque leite materno é livre demanda, que a criança já não tem apetite para comer outra coisa. O leite é extremamente gorduroso e ele vai gerar uma saciedade na criança. Então, é bom estar atento para isso. Crianças de 1 ano e meio a 2 anos é uma fase de descoberta do mundo. Então, ela pouco quer saber de alimentação. Quem tem filho pequeno sabe, tem que ir correndo com a colher atrás da criança, porque ela quer descobrir o mundo. Então, tem essa fase também. E aí, cuidado para não ficar ofertando biscoito, porque esse biscoito vai estar atrapalhando ainda mais a alimentação da criança. A criança de 5 anos já tem um entendimento maior, então fica mais fácil você falar para ela que a gordura produz hormônios, a alimentação inadequada vai produzir hormônios e vai fazer com que ela cresça menos do que ela deveria crescer. E aí, aos 6 anos, volta aquele apetite, né? Porque a criança entra numa fase de estirão e aí tem aquela fome de leão. Então, mães, não se assustem. O que é mais importante na alimentação infantil é evitar que a criança fique beliscando, porque isso vai atrapalhar muito as refeições principais. Então, se a criança tomar café mais tarde, por exemplo, digamos que a criança naquele dia fugiu a rotina e tomou mais café mais tarde, vai atrapalhar o almoço, ela não vai ter apetite. Então, cuidado, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo de quarentena, ou também na vida normal, às vezes a criança mudou a rotina. Evitar, dar um lanche menor, não dar o café da manhã que deveria ser, porque vai atrapalhar a próxima refeição. A comida da criança deve ser a mesma da família, porque as crianças aprendem por repetição. Então não adianta a família querer que a criança tenha uma alimentação saudável se ela não observa os pais comendo uma alimentação saudável. Então realmente o reflexo é bastante importante. Quando a criança não quer comer, não fazer ameaças, porque aí tem 2 fatores importantes. Tem dia que a gente está mesmo sem apetite, até a gente adulta, as crianças também sentem o mesmo. Tem dia que a criança não tem apetite, então está com o apetite diminuído. E aí essas ameaças faz com que ela se sinta... Essa chantagem pode se transformar num transtorno futuramente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas chantagens e com trocas. Hidratação é algo muito importante. Na vida normal, fora dessa pandemia, a gente tem como dosar a questão da água, porque a criança leva para a escola. Agora, nesse momento, fica complicado. Se a gente não observar, a criança fica sem beber água. Então, deixar a criança sempre com a vasilha de água próxima e, se possível, fiscalizar a quantidade que a criança tomou água durante o dia. Observar se ela está com o intestino preso. A criança com o intestino preso, ela come menos, porque não está evacuando. Então, observar sim as fezes dessa criança, se ela está com fezes ressecadas. Se está com o intestino preso, realmente está com pouca hidratação e está comendo pouca fibra. Então, enriquecer a alimentação dessa criança com fibras, com frutas, saladas, isso vai ajudar bastante a regular o intestino. E é um importante momento também de educar a mastigação, de observação. Será que essa criança está mastigando de forma adequada? Tá
mastigando, comendo de forma pausada. Isso é bastante importante para a digestão também. Outra observação bastante relevante também é que a gente vê muitas mães dizendo assim: ah, meu filho não come nada, ah, come pouco demais. Gente, é bom, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Será se é que a criança não come pouco demais ou a gente que come bastante? Porque a gente tem que levar em consideração o volume gástrico da criança. Então, normalmente a gente compara o que a gente come ao que a criança come, então fica um pouco desleal. Então é importante também se observar nesse sentido. Tem crianças que comem e com aquilo ali fica saciada, desde que seja um alimento saudável, ela não precisa necessariamente comer um prato enorme, certo? Até porque elas têm um volume gástrico diminuído. Evitar oferecer líquido junto com as refeições, porque isso vai ainda diminuir mais o que ela vai comer, vai dificultar a digestão, vai atrapalhar essa questão de fome e saciedade. Normalmente esses alimentos são bastante açucarados, né? E aí também observar que as palavras têm poder. Então toma cuidado quando você diz assim: ah, minha criança não come nada, né? E observar que cada criança tem suas diferenças. Quem tem mais de um filho sabe muito bem disso, né? Que uns gostam do alimento mais crocante, outros gostam de alimentos mais líquidos. Então isso tem bastante, assim, cada criança tem uma característica peculiar, né? E para aquelas crianças que são bastante seletivas, digamos, tem criança que só come batata, chuchu e cenoura, né? E aí uma forma também de ajudar é tentar mudar a forma de apresentação desses alimentos. Então, batata cortada em cubos, purê, isso vai facilitar bastante a aceitação de novos alimentos, porque tem uma fase que a criança realmente é bastante seletiva. E aí fazer preparações novas em cima de tudo isso que a criança gosta vai ajudar bastante. E agora, para finalizar, eu vou falar assim resumidamente de alimentos ultraprocessados. Quando eu falo de alimentos ultraprocessados, eu digo, por exemplo, ah, não, vou dar só um suquinho, então olha o tanto de açúcar que tem. Ah, não, vou dar só um achocolatadozinho, olha o tanto de açúcar que tem para uma criança, né? Então, assim, por isso que é algo muito sério isso. Biscoito, que aparentemente parece saudável, olha o tanto de açúcar. Então eu sempre levo isso para mostrar para as mãezinhas, porque são açúcares que estão, como se diz, invisíveis, né? A gente acha que é só um suquinho, que é só uma coisinha, às vezes dá de manhã, de tarde e de noite. Então por isso que as crianças ficam bem, muitas vezes essa quantidade de açúcar para a criança deixa ela muito ansiosa. Então eu peço que vocês observem, né, após ingerir certo tipo de alimento, se eles realmente deixam a criança bastante agitada. E pequenas mudanças podem mudar muito a rotina da criança. Por exemplo, não deixar as crianças comerem com o celular na mão. Isso é um fator super importante, porque eles descontrolam essa questão da saciedade da criança. Se você for observar, quando ela está com o celular na mão, ela come infinitamente maior do que quando ela tá sem o celular, porque ela vai ter uma regulação do que ela tá fazendo ali, ela vai estar focada, certo? Mas e aí, Nutri, o que eu faço? Minha criança já come muito processado, industrializado, eu quero mudar isso. Então, também é bastante importante. Se a criança já come muito, então fazer a transição dessa alimentação ultraprocessada para a alimentação natural. Por exemplo, se a criança já toma refrigerante, diluir esse refrigerante, né? Então começa diluindo até ela ir se acostumando, até porque as papilas dela, né, o paladar dela já está acostumado com esses sabores. E também fazer com que a criança prove outros sabores, por exemplo, o sabor amargo, azedo. Isso vai ajudar também a ela desvincular um pouco desse sabor doce. Isso também serve para os adultos, que está acostumado com um paladarzinho, que fala que tem um paladarzinho de formiguinha. Então ajuda bastante também, chupar frutas ácidas, né? Isso tudo vai ajudar.
por exemplo, come batata de pacote. Então começa a mesclar a batata de pacote com a batata feita em casa. E também observar o comportamento da criança, porque a obesidade está relacionada também tanto a aspectos comportamentais como aspectos genéticos, né? E com relação aos alimentos, sempre olhe os ingredientes. Muitos alimentos que parecem ser saudáveis não são. Por exemplo, o biscoito de polvilho, ele parece ser muito saudável, mas não é tanto. Ele é muito rico em gordura saturada. O biscoito maisena, que parece assim, bebezinho, você vê bebezinho comendo, ele tem muito açúcar. E mesmo sendo, quando você for olhar a composição, você sempre olha o ingrediente que vem primeiro. Se tiver como primeiro de composição açúcar ou farinha branca, você corre, tá? Porque vai ser aquilo que vai ter maior quantidade. E mesmo sendo biscoitos e cookies de melhor qualidade, tem que dessa mesma forma observar a quantidade que você está dando por dia para a criança, porque mesmo sendo saudável, mesmo assim ele não vai ser um alimento, né, uma fruta, não dá para comparar. E aí prende o intestino da criança também. Muitas crianças têm problema de intestino preso porque passam um dia comendo biscoitinho. Outras substituições que são bastante interessantes também é a criança que está acostumada com achocolatado industrializado. Você pode substituir pelo próprio leite, com cacau e adoçar com mel. Fica tão gostoso quanto e você vai ter aí um alimento muito mais saudável, que vai estar oferecendo nutrientes para a criança, né? Por mais que tenha açúcar, é um açúcar de qualidade. Lembrando que o mel só acima para criança de 2 anos. Iogurte. Esse iogurte que fala, iogurte de morango, ele só tem a essência de morango, ele não tem realmente a fruta. Então você pode adquirir o iogurte natural, que é a coalhada, adoçar com mel e colocar a fruta da preferência da criança. Fica muito mais saudável também. E o biscoito, tem um biscoitinho de arroz, biscoito de arroz integral que está liberado. Aí você pode fazer uma guacamole, um patezinho de atum. E aí são lanches saudáveis e que a criança pode realmente gostar, que é bastante saboroso. Pessoal, para finalizar, eu queria falar com vocês que eu sei que a alimentação da criança é um grande desafio, mas que nós pais temos bastante responsabilidade de como a gente mostra para a criança a relação que ela vai ter com esse alimento. E tentar ajudar a criança a ter as sensações, a aprender as sensações, diferenciar o que é realmente uma fome física, de sensações como medo, como sede. A criança às vezes confunde fome com sede, tristeza, solidão e ansiedade. É bastante importante, porque muitos adultos, a gente chega na fase adulta e às vezes está com sede, aí pensa que é fome, está com raiva e quer comer. Então é bastante interessante a gente já colocar uma sementinha nas nossas crianças do que significa cada emoção, e aí na fase adulta ela vai ter mais facilidade de lidar com os alimentos. Obrigada a todos. A alimentação infantil é um mundo bastante interessante. Nós, pais e mães, sabemos que a teoria é bem fácil, mas a prática não é tão simples assim. E que a gente passe isso com bastante saúde, que a gente aproveite para realmente vivenciar esses momentos. Eu sei que não está sendo fácil para a maioria das famílias que tem que trabalhar em casa, mas que é um momento também que a gente possa observar melhor, melhorar a alimentação dos nossos filhos e da nossa família, e que a gente se encontre depois com bastante saúde. Obrigada!